Olá, meninas, bom dia. Espero que esteja todas ótimas. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula e iremos falar um pouco sobre retirada de pontos, né? E o que é retirada de pontos? Consta na retirada de fios colocada para aproximar as bordas de uma lesão com o intuito de facilitar a cicatrização. Então, a retirada de pontos consiste no procedimento de remoção dos fios cirúrgicos com técnica asséptica da retirada de fios, colocado para quê? Para aproximar as bordas de uma lesão, com o intuito de facilitar o quê? A cicatrização. Então, os profissionais técnicos de enfermagem poderão retirar os pontos da ferida cirúrgica feito com solicitação médica, exceto em caso que a incisão cirúrgica apresente sinais de complicações, né? Vamos falar essas complicações lá na frente. Então, aqui eu coloquei uma imagem como deve ser feita a retirada de pontos, né? Com uma pinça, nós suspendemos o ponto e aí você coloca ou uma tesoura sobre o fio cirúrgico e corta, ou pega um bisturi e corta um nozinho e logo após puxa o fio. Vamos falar também lá na frente o passo a passo como deve ser retirado um ponto corretamente. Então, a retirada de pontos faz parte também dos cuidados de enfermagem e deve ser anotado os aspectos dessa incisão cirúrgica, né? Presença de secreções, descências e o procedimento em si. Então, tudo que você for realizar com o seu paciente, você tem que comunicar ao seu paciente, dar uma assistência humanizada, né? Para que ele se sinta seguro e que não tenha medo do que ele está fazendo, né? Então, nós, como profissionais de enfermagem, temos que estar preparado, temos que estar seguro para estar realizando uma atividade com grande êxito. Então, quando retirar, né, esses pontos, o tempo destinado à retirada de pontos está ligado à localização do corpo e à força têncil da mesma. Então, o correto é que os pontos eles sejam retirados depois do 7º dia até o 10º e assim por diante, né? A retirada de pontos pode variar muito dependendo da sua profundidade, extensão da lesão e também por característica de cada paciente. Por quê? Porque temos que observar tudo isso. Porque tem para olhar a idade, olhar se o paciente ele tem alguma patologia que está fazendo com que aquele ponto esteja inflamado, né? Não esteja seco. Então, temos que olhar o paciente como um todo. É um paciente diabético? É um paciente obeso? Como está a alimentação desse paciente? Esse paciente toma a medicação correta? Então, se o ponto ele está com algumas características de sinais inflamatórios, nós não retiramos esses pontos. Então, vamos comunicar a enfermeira, vamos salientar o médico para ver se esse ponto é necessário retirar neste momento ou aguardar mais um pouco. Então, temos que trabalhar com segurança. Então, o ideal é que os pontos sejam retirados do 7º ao 10º dia. Mas, em alguns livros diz que se as incisão for na face, ele deve ser retirado de 1 a 3 dias. Pescoço de 2 a 4 dias. Couro cabeludo após 7º dia. Tronco e extremidade de 6 a 10 dias. E articulações de 8 a 12 dias. Então, mais o ideal para que esse ponto
o lugar da incisão cirúrgica cicatrize, né, que as bordas da incisão esteja totalmente fechada, né, para que não ocorra uma descência, que é uma abertura, né, uma ruptura da pele. Então nós indicamos que os pontos sejam retirados do 7º ao 10º dia em diante. Então temos que estar sempre atentando para isso. Então, retirada de pontos. Quais materiais necessários, né, para estar realizando essa retirada de pontos? Primeiramente, você tem que colocar uma bandeja não estéril, mas que esteja realizado uma asepsia, né, nessa bandeja. O ideal é que seja uma bandeja inox. Então, essa bandeja tem que estar lavada, né, tem que ter realizado uma asepsia, a bandeja tem que estar enxuta, e aí você coloca em cima dessa bandeja, né, aquele papel guardanapo para que esteja uma arrumação adequada. E nessa pinça, nessa bandeja, iremos colocar, né, um kit de curativo, né, que contenha todas essas pinças, uma pinça Kelly, uma pinça anatômica, né, uma anatômica com dente, uma anatômica sem dente, gases esterilizada, o soro fisiológico. Temos que estar realizando também a asepsia, né, do soro fisiológico, porque armazena lá e aí cai poeira e tudo. Então, para não ter risco também de levar infecção para o paciente, a gente faz a asepsia, né, desse frasco de soro. Providenciamos uma agulha 40x12 para estar realizando o furo do soro fisiológico, né? Tesoura de íris ou lâmina de bisturi. Coloquei uma gilete, mas nas unidades hospitalares nós usamos bastante a lâmina de bisturi ou a tesoura. Fita adesiva, né? Um espaladrapo, um saco plástico ou propriamente dito um balde, né, de lixo ou uma cuba rim para estar desprezando esses pontos, esses fios, né? Luvas de procedimentos. Então aqui eu coloquei a tesoura e as pinças para que vocês possam estar visualizando melhor. Então eu vou retirar os pontos do meu paciente, eu vou comunicar a ele, eu vou acomodar esse paciente. Então, se a cirurgia for na mão, né, nós colocamos o paciente sentado confortavelmente. Se for no abdômen, eu vou pegar uma maca, eu vou colocar um lençol descartável, vou deixar minha sala arrumada para estar aguardando o meu paciente. Então, quando ele chegar, vou explicar ao meu paciente: oi, iremos retirar esses fios cirúrgicos, não vai doer. Então, preparar o paciente para que ele se sinta seguro e que ele se sinta confortável. Então, reúne todos os materiais, coloca sobre uma bancada, né? Sobre uma mesinha e arruma o paciente, puxa sua mesinha para próximo do paciente, né? E realizamos essa retirada do pontos. Retirou pontos, nós iremos no prontuário do paciente e iremos descrever tudo, né, que foi realizado com o paciente. Vai dizer as condições do ponto, como é que estava, se tinha secreção, se tinha odor, e assim descrever o passo a passo, o que você usou, o que foi realizado, e por final você coloca a sua assinatura e o seu carimbo, e assim finalizando. Aqui é uma pinça anatômica, né? Aqui sem dente e aqui com dente. E a lâmina de bisturi. Então, aqui é o procedimento para retirada de pontos que nós falamos anteriormente, né? Reunir todo o material necessário, né? Colocar já na bandeja tudo que for usar com o paciente, para não
tá saindo, às vezes não tem. Então, prepara todo o material, reúne tudo nessa bandeja, né? O bisturi, a lâmina, a tesoura, as pinças, as garras, você reúne tudo para chamar o paciente e realizar o seu procedimento. Explicar o procedimento ao paciente, né? Lavar as mãos, e o ideal é que você lave as mãos com o paciente dentro, para ele ver que você está fazendo toda a asepsia, né? Expor a área manipulada, usar luvas, né, de procedimento, verificar as condições de cicatrização, avaliando se os pontos devem ser retirados totalmente ou alternado. Então, se o ponto ele não apresenta sinais flogísticos, nós iremos retirar. Mas se temos alguns sinais, nós fazemos o quê? Ou vai comunicar a enfermeira ou sinaliza o médico para ele estar dando, né, um feedback se pode tirar tudo, se vai tirar alternado. Então, o que é tirar pontos alternados? Você tira o primeiro, pula o segundo, tira o terceiro, pula o quarto, tira o quinto. Então, pontos alternados é isso. E estão observando se vai ter essa decência, que é a abertura ou não, né? Abrir o pacote do curativo, colocar o ponto retirado sobre a gaze, próximo à incisão, né? Essa gaze próxima à incisão o paciente fez a cirurgia de abdômen e aí você põe uma gaze, né, meio aberta sobre o abdômen do paciente e vai retirando os pontos e vai jogando nessa gaze. Ou então você pode estar retirando e jogando no balde, né, com o saquinho do lixo. Fazer leve compressão no local com a gaze para ver para que deve ser realizado isso. Para ver se vai sair alguma secreção, para ver se tem alguns sinais de inflamação, né? Desprezar o material utilizado em local apropriado, manter a unidade limpa e organizada, isso sempre, temos que manter sempre organizado. Lavar as mãos, registrar o procedimento no prontuário, pegar as pinças que foram usadas, né? Colocar sobre uma bacia que às vezes no próprio setor tem já com um produto para fazer asepsia, coloca lá, ou você para depois encaminhar para o CME, que é o Centro de Material Esterilizado. Então, observar, né, antes de utilizar as pinças, quando for esterilizada, né, por quem foi, se está esterilizado, fazer tudo correto. E os cuidados especiais: utilizar a técnica séptica, observar as condições da ferida, se tem presença de secreção e decência, se tem odor nessa incisão cirúrgica, né? Se há sinais flogísticos, e o que é, né? Esses sinais flogísticos. Se tem rubor, o que é rubor? Vermelhidão, né? Se aquela área tá vermelha, se tem edema, se tem calor. Se tem calor, provavelmente está tendo infecção, inflamação, né? Então, o lugar, a temperatura tá alta. Se tá com dor, se tem alguma limitação funcional para aquele paciente, então nós temos que estar observando todos esses sinais. Então, tem alguns sinais, esses sinais nós comunicamos o médico ou a enfermeira para que ela possa também estar visualizando esses pontos. Então, eu falei da decência, né? Que é uma ruptura, né, da pele. Então, entre os pontos. Então, se isso ocorrer, nós interrompe e solicita o médico também, né, para estar avaliando essa decência. E o sangramento, se tiver tendo esse sangramento na retirada de pontos, nós iremos realizar a compressão local e avisar o médico
e a decência aproximar a parede com pontos falsos e avisar o médico. Então, apresentou alguns sinais que você vê que vai comprometer a cicatrização do paciente, você vai avisar ou ao médico ou ao enfermeiro da unidade. Aqui eu coloquei, né, uma foto de retirada de pontos. Se tem alguns sinais flogísticos e aí for recomendado pelo médico, não tire pontos alternados. Se tirar esse, não tira esse. Tira esse, não tira esse e tira esse. E aí o médico provavelmente deve mandar você retornar daqui a 3 ou a 5 dias, conforme prescrição médica. E nós temos que estar sempre atentando para esses pontos. Então, como eu sempre falo, na área de saúde a gente tem que ter bastante cuidado, temos que trabalhar com segurança para que não venha prejudicar, né, o nosso paciente. E, por fim, é isso. Vamos falar à noite, né, como arrumar uma bandeja para estar realizando uma incisão cirúrgica, né, e vamos debater um pouco. Aguardo todas vocês à noite. Ficam com Deus e eu peço, meninas, que se esforcem, né, a cada dia, né? Não importa quantas estão estudando, quantas entraram, quantas estão saindo. O intuito da gente é que todas estejam focadas nos estudos. Então, o ensino é para todos, mas cabe a vocês se esforçarem. Então, como é que eu vou ser uma técnica se eu não estou estudando? Então, lá na frente, a vida vai cobrar de vocês. Então, é com vidas que estamos lidando. Então, é por isso que nós, professores, temos esse cuidado de estar sempre preocupado com vocês. Qualquer coisa, pode entrar em contato conosco, mas não fiquem com dúvidas, né? Beijo e até mais.